Bem, o Fluminense ganhou o Flamengo por 1-0. Ganhou o Flamengo! Isso mesmo, ganhamos. Foi uma boa atuação, e Roger retrancou e etc. Não disso importa que nesse momento, importa um pouquinho, mas a gente vai analisar com essa camisa linda aqui que o Rafael Siqueira presenteou a gente lá do canal 20. Linda não, mó caô, né? Mas ok. Vamos analisar aqui individualmente os jogadores de Fluminense 1, Flamengo 0, na verdade Flamengo 0, Fluminense 1, manda era deles. A gente vai analisar individual, ok? E é análise. A emoção do torcedor não tá tanto aqui, eu tento tirar. Então, sempre bom destacar. Sobre as suas notas. Ah, não, eu sou Gabriel Amaral, né? Eu gosto de destacar aqui antes também. Sou Gabriel Amaral. Ou seja, se você não me segue nas redes sociais, segue aí, dá essa moral. Você ajuda bastante. Tá aparecendo aqui do lado também pra você comentar, deixar o like e se inscrever. Por quê? Porque, meu amigo, se você discordar dessas notas, o campo dos comentários tá aqui livre. Eu quero ver as suas notas aqui embaixo, beleza? Agora sim, vamos embora pra falar sobre o goleiro Marcos Felipe. O grande Marcos Roberta... Brinquei sobre o Marcos Felipe, mas é um fato. O Marcos Felipe fez uma boa partida. Eu até falo disso no pré-jogo, né? Ele precisava de uma partida tranquila, não levar gol. Isso é muito importante. O Fluminense não levava gol desde aquela partida contra o Santos, quando, curiosamente, ele fez a sua última grande partida. Não tinha levado contra o Cuiabá também. E precisava, depois do jogo de quarta-feira, onde ele não foi bem, era necessário isso. E fez uma partida, achei que boa, no sentido de que a bola cara a cara que ele teve com o Bruno Henrique, ele fez uma defesa técnica, aquela defesa boa de saída, de técnica, não foi só aquela defesa num reflexo, alguma coisa assim. E no resto do tempo foi seguro, bola no pé dele, não apareceu tanto. Fez uma defesa importantíssima nesse lance e fez outras defesas segurando, chute de Pedro, enfim, umas outras defesas. Uma partida tranquila contra um ataque muito bom, voltou a ficar sem levar gols e fez boas defesas, nota 7 para Marcos Felipe. Na lateral direita e na lateral esquerda, a gente tem Samuel Xavier e Herrídio. Falei como se fosse gringo. Se fosse gringo, a galera gostava um pouco mais. Mas vamos lá. Bem, as laterais não foram os melhores setores do Fluminense, né? Vou começar aqui, 5,5 para Egídio, 5 para Samuel Xavier e vou explicar. Egídio tem uma participação ofensiva muito boa. Quando você olha os números, é um jogador que desarma muito. E o Flamengo não usou tanto o lado dele para atacar. Achei isso interessante. O Flamengo focou muito mais no lado esquerdo, focando mais em Michael por ali por dentro. Depois até tentando alguns ataques por ali, no lado esquerdo do Flamengo, né? Na direita de defesa do Fluminense. E foi aonde Samuel Xavier acho que sofreu muito. Sentiu a falta de ritmo, não achei Samuel Xavier bem no jogo, mas também não achei que ele foi mal. Sentiu a falta de ritmo, isso foi nítido. O Flamengo forçou muito daquele lado, né? Depois caindo mais com o Bruno Henrique por ali. No caso de Egídio, volto a repetir. Aí a nota não é influenciada nisso, mas pode ser no futuro, que tem erros bobos de passe. É inacreditável, assim. A bola tá dominada no pé dele pra dar daqui e ali, ele erra. E você percebe que não é porque ele não sabe tocar. Ok, ele sabe fazer um passe, ele dá passes bons, mas é inacreditável isso. A única chance criada pelo Fluminense no primeiro tempo sai dos pés dele de um cruzamento, a gente sempre repete isso, por mais que não seja um perfeito no cruzamento, tem um desempenho ofensivo. É um risco. Ter Egídio em campo é sempre um risco. Esse é o meu medo. Tirando o risco que ele tem quando tem a bola no pé ali atrás e tal, num lance ou outro, nesse lapso, nessa diarreia mental, é um jogador que entrega alguma coisa. Entrega também quando tem o lapso mental, né? E já Samuel Xavier... Gabriel, você tá querendo dizer a brincadeira você em nota menor pra Samuel Xavier. Ele fez um jogo onde ele foi mais exigido, não foi tão bem e sentiu o desgaste. Pra sequência, Samuel Xavier é mais titulado que Egídio, por exemplo. Na zaga, Lucas Claro e Nino. E aí eu vou destacar a atuação desses dois, né? Boas atuações de Lucas Claro, boa atuação de Nino, muito iguais. O que Lucas Claro teve de vantagem, talvez, pra mim, 2 dos melhores em campo, tá? Só pra poder destacar. Pegaram um ataque que é muito forte, o ataque do Flamengo, isso, assim, acho que ninguém vai ser otário aqui também de negar isso. Você pode não falar porque você é clubista demais, e ok. Mas ninguém nega de que Pedro e Bruno Henrique, a gente fala isso no pré-jogo, né? Era um ataque forte do Flamengo. E vale o destaque. A gente só viu uma defesaça de Marcos Felipe. Só uma vez saiu cara a cara num contra-ataque do Flamengo. É isso. A defesa do Fluminense trabalhou muito bem. Eu vou dar alguns números aqui pra vocês terem noção dos números de Nino e de Lucas Claro. Números de Nino.
disputou a bola 11 vezes, ganhou 7, inclusive bolas aéreas. Teve 3 cortes e 4 desarmes, contando desarmes com interceptação, né? Além de um chute travado. Nas bolas longas só errou uma e só errou um passe também. No caso de Lucas Claro, não foi tão bem nas divididas, né? De 4 só ganhou 2, mas foi responsável por 8 cortes e mais 4 chutes travados. A bola não chegou em Marcos Felipe muito por causa de Nino e Lucas Claro, e a gente tem que dar o mérito nisso. Pra mim, 2 dos melhores em campo, apesar de ficarem destacados ali pela defesa, não chamarem tanta atenção se não fizerem um gol. 7,5 pros dois é mais do que justo, e Nino precisava dessa partida também, né? No meio de campo, a gente tem Martinelli e Iago Felipe. Partidas um pouco diferentes. Eu senti Martinelli numa grande partida, num bom jogo. Não à toa foi o melhor em campo lá da Globo. Não achei que foi o melhor em campo, né? Como falei, preferi até a atuação dos zagueiros. Mas achei uma boa partida de Martinelli, uma muito boa partida, se destacando, sendo o principal articulador de jogadas do Fluminense. No meio de campo ali, rendendo, saindo com a bola, dando tranquilidade em alguns momentos, mesmo o Fluminense ficando pouco com a bola. O Fluminense teve 33% de posse de bola, muito pouco, é muito pouco. Agora, tem aquela máxima também, né? A máxima inversa. Que no caso de Martinelli, se o Fluminense ficou pouco com a bola, ele tem que desarmar muito. No primeiro tempo não fez. E quem mais desarmou foi Martinelli no jogo. Martinelli teve um total de 5 desarmes e ainda travou um chute e fez 2 cortes. São muitas ações defensivas feitas pelo volante, não à toa, merece a nota 7, que eu vou colocar aí já na tela, porque eu vou colocar junto com a de Iago. Esse um pouco mais sacrificado pelo esquema, mais uma partida em que Iago, apesar de ter todo aquele desempenho que a gente sempre ressalta, por uma raça inacreditável, tá em todos os lugares do campo, etc, 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 Iago não apareceu muito. Forçou muitos passes, errou muitos passes, e fica ali naquela posição onde ele tem que ser volante meia, tá no segundo homem do tripé, fica escondido às vezes, ainda mais num jogo em que o Fluminense vai ficar muito atrás. Se Iago não for o cara que vai fazer a ligação, talvez na posição que estava Casares, ele vai ficar muito refém de marcação e não vai participar tanto do jogo. Pra vocês terem noção, ele dividiu a bola, disputou a bola 11 vezes e ganhou 2. Ele deu 23 passes e só acertou 16, 70%. E assim, 23 passes é muito pouco para Iago. Ele normalmente participa muito mais. Fez 2 desarmes, até as ações defensivas não foram tão grandes. Assim, Iago vem sendo prejudicado pelo esquema. Ainda assim faz boas partidas, porque é esse leão que aparece em vários setores do campo. Mas vem deixando de desejar, acho que o esquema tá prejudicando um pouco a forma onde ele vem sendo escalado. E aí a gente vai falar já também de um outro jogador que tá passando por isso. Vamos pra frente, pra Caio Paulista e Gabriel Teixeira, que são, eu dei 5,5 pra Iago, tá? Não sei se eu tinha falado. Caio Paulista e Gabriel Teixeira, que são os 2 jogadores que jogam habitualmente pela ponta no Fluminense. Bem, vamos começar com Caio Paulista. Ou com Gabriel Teixeira. Os 2 tiveram partidas sacrificadas pela questão defensiva. O Fluminense jogou muito tempo marcando, né? O objetivo inicial do Fluminense era a marcação, isso era nítido, ficou muito nítido no primeiro tempo. E quando o objetivo do Fluminense passou a ser o ataque, eles já tinham saído de campo. Caio Paulista sentiu o cansaço, foi muito exigido nesse vai e volta. O Fluminense trabalhou muito no chutão no primeiro tempo, então se Caio Paulista estava cá atrás marcando Felipe Luiz e fez com que Felipe Luiz, por mais que fosse o jogador do Flamengo, que mais tivesse dado passes no jogo, não tivesse executado muitas ações dentro de campo de ataque do Fluminense. Ele cansava, porque ele tava cá atrás marcando Felipe Luiz, lançamento pra frente era ele que tinha que correr pra poder dar bote lá na frente. Caio Paulista sentiu o efeito do tempo parado também, vai ter o problema, assim como o Samuel Xavier, do problema de marcação, e foi o escape do Fluminense. No primeiro tempo, principalmente, apesar dele perder, vocês terem noção, Caio Paulista deu 15 passes, e perdeu a posse de bola 14 vezes. Mas por quê? Porque ele puxava o contra-ataque. Foi o responsável por tirar o Fluminense do desafogo 2, 3 vezes no primeiro tempo, deixando o Felipe Luiz no chão, dando drible de um lado e de outro, enfim, se destacando nesse ponto também. Não pegou... Caio Paulista foi aquele cara que fez todo o processo pra, na hora de curtir, ele ter que ir dormir porque ele tava trabalhando antes. Foi meio que isso. Vale o 6,5 pra ele, porque pra mim se dedicou muito. E Gabriel Teixeira também se dedicou muito. Mas faltou a Gabriel Teixeira o outro lado, que é o lado da bola no pé. Não fez uma boa partida. Detalhe sobre o Caio Paulista ainda, 3 desarmes.
Gabriel Teixeira, vocês terem noção aqui, tudo que ele tenta, basicamente, a maioria das coisas que ele tentou, ele errou, mas depois eu vou falar de alguém que errou tudo, na verdade. Participou pouco do jogo, e pra vocês terem noção, ele perde mais a posse de bola do que Caio Paulista. O que Caio Paulista conseguiu fazer do desafogo, Gabriel Teixeira não conseguiu, por várias vezes perdeu a bola no campo defensivo. Caio Paulista fica com 6,5, Gabriel Teixeira com nota 5. Dei uma aliviada também por perceber a dedicação dos dois na marcação. Foi um jogo atípico. O Fluminense não vai ser tão atacado por um time tão intenso como era o Flamengo, tentando ser intenso, pelo menos no primeiro tempo. Então eu entendo também os dois estarem muito cansados e terem essa dificuldade. O esquema, a retranca total do primeiro tempo e a linha muito baixa prejudicou também a atuação deles. E a gente vai para Casares e Fred. Vamos lá, porque esse aí já são dois complicados, tá? São dois complicados. Vamos lá. Vamos começar por Casares, né? Eu falei de alguém que ia ter todas as ações, né? Que todas as ações tinham dado errado. Eu vou falar os números aqui de Casares pra vocês. Casares teve, na partida, 25 passes, 21 certos. Até aí, ok. 3 cruzamentos, nenhum certo. Uma bola longa, nenhuma certa. Além disso, ele disputou a bola uma vez no chão, foi a única vez que ele disputou a bola, não ganhou. Não teve nenhum corte, nenhuma interceptação, não travou nenhum chute, não teve nenhum desarme, não sofreu nem fez nenhuma falta, não finalizou nem pra fora, nem bloqueada, nem na trave, nem no gol, não deu nenhum passe decisivo. Casares não jogou. Casares não jogou. Ele não participou da partida. Pra vocês terem noção em relação aos passes, né, que eu sempre cito pra onde vão os passes de Casares, foram 3 passes pra Caio Paulista, 10 passes pra Egídio e 4 pra Martinelli. 1 para Marcos Felipe, 3 para Samuel Xavier. Ele só deu 3 passes para frente, né? Considerando que esses outros jogadores estão todos para trás dele, no máximo o Egídio, que não estava saindo muito no primeiro tempo até ele sair. Casares não jogou. Isso é algo bem nítido e acho que prejudica muito a avaliação dele. Nota 3. Foi uma partida muito ruim e que escancara aquele problema do Fluminense. De Nenê tem que ser reserva e entrar no segundo tempo. Tá, mas quem é o titular? Complica, né? A partida de Casares realmente foi muito ruim. Aí a gente vai pra Frederico. Aí você vai falar, Gabriel, vai passar pano pra Fred hoje? Cara, eu passo o rodo inteiro de pano pra Fred se precisar. Mas não ignora a realidade. A nota de Fred é nota 5. Já deixo claro. Por quê? Porque é aquela avaliação que eu falei lá atrás do esquema. O esquema no 4-1-4-1 depende de um centroavante, principalmente quando o outro time tá te atacando. O Flamengo tava dando espaço demais no segundo tempo e o Fluminense não tinha um centroavante. Vou dar um exemplo claro aqui. A bola de Nenê pra Lucas, 2 bolas que Nenê deu ali, uma pela esquerda, uma pela direita pra Luca. Uma Luca chega antes do atacante, do zagueiro do Flamengo, chuta forte, Diego Alves encaixa, e a outra é que ele dribla Diego Alves e chuta pro gol. Chuta fraquinho. Essas 2 bolas Fred não chegaria na frente dos zagueiros do Flamengo. Você tem esse problema, o esquema mata um centroavante que seja mais parado, que é diferente de, por exemplo, você vai pegar um time retrancado. Aí não, meu amigo, aí sabe o que acontece? A única bola que vai pra Fred no primeiro tempo, no cruzamento de Egídio, ele dá uma cabeçada perigosíssima, que o Diego Alves se esforça pra poder defender. Uma chance. Então, assim, o esquema prejudica. Fred tem que ser titular do Fluminense? Pra mim tem. Fred senta na cadeira do presidente e escala o time, ok. Né? Óbvio, isso é sempre a sacanagem, né? Mas tem que ver todo o jogo, tem que entender os jogos. Acredito que com o Sport e com o Ceará, o jogo, talvez Ceará não, mas o Sport principalmente, o jogo deve ser um pouco diferente. E aí a gente vai ver talvez um Cerro Porteño aqui no Maracanã, se o Fluminense não tiver a vantagem, muito fechado também, são jogos pra Fred. Agora, jogo em que o Fluminense vai marcar com um bloco lá atrás, muito baixo, não vai ter a posse de bola e sair em velocidade, não é jogo pra Fred, ele é prejudicado pelo esquema. Vamos lá pra poder ver quem entrou, né? A gente passa um pouco mais rápido por quem entrou, porque por mais que tenha entrado Luca, acho que vale o destaque assim, eu vou falar de Luca e é quase o mesmo discurso que eu faço, não pra Luca não, pra Luca, a nota é 6 pra Luca, vou deixar claro logo, porque ele entrou e participou pouquíssimo do jogo. Luca participa muito pouco ali do jogo, tem essas 2 bolas enfiadas, pra mim ele perde o gol, nesse que ele dribla Diego Alves, ele tinha como fazer uma jogada melhor, mas, tinha 4 do Flamengo chegando, entenda ali o problema. O corta-luz é meio que aquele lance do Bobadilha empurrando o cara, é o lance em que ele faz o corta-luz e a galera ressalta, então o torcedor embarca na zoação.
De resto, fez uma boa partida, assim, pelo menos mostrou que pode ser utilizado e ganha moral. Acho que dos jogadores reservas, eu acredito que algo positivo que eu vou listar em todos aqui é o ganho de moral, mais até do que mesmo da atuação. De resto, o Luka participou muito pouco. Luka ganhou onde Fred perdeu, no esquema. Ele ser um jogador que tem mais agilidade, jogando por dentro no meio dos zagueiros lentos do Flamengo. Nenê, esse sim andou muito bem. Esse sim, mais uma vez entrou e mudou a cara do Fluminense dentro de um jogo onde o adversário está com as linhas altas, no caso do Flamengo, e ele tem um lançamento muito bom e tem a intensidade. Nenê nota 7, foi bem, entrou pra mudar a partida mesmo. Você vai falar, Gabriel, só Nenê que mudou? Claro que não. A mexida do Flamengo mudou também o jogo, de botar 4 atacantes e deixar o meio de campo livre. E Nenê, com espaço, Nenê joga. Isso tá escrito aqui, tá falado aqui no Raiz Tricolor desde 2020, eu tenho certeza, talvez eu tenha falado isso várias vezes em 2019 também. Com espaço, Nenê joga, e é por isso que ele joga tão bem contra times que são menores, times mais fracos, porque marcam mal e dão espaço. Ontem o Flamengo marcou, jogou com um time menor nessa parte, marcando mal, e ele teve espaço, e não à toa, reveja o lance inteiro do gol. Luka dá um passe, Nenê tá embolado com a bola com 2, e é da onde ele sai dali pra dar o passe em Kaique, que gera a jogada do gol. Falando nisso, inclusive, vamos comentar o outro que participou dessa jogada do gol, que é Luiz Henrique. Luiz Henrique, que eu acho que tem um ganho de moral, e a nota aqui não conta muito moral, né? Conta mais a avaliação mesmo, do que provavelmente de ter feito uma partidaça. Luiz Henrique, eu lembro, e citei isso lá no podcast do GE, que Luiz Henrique, um minuto antes, eu tava vendo o jogo lá em Laranjeiras, 1 minuto antes de sair a jogada do gol, ele perde uma bola e a galera tá puta com ele. Porque, caraca, outro contra-ataque ele fica segurando a bola, segurando, vem alguém e toma a bola dele. Ele teve oportunidades, muitas oportunidades em contra-ataque. Muitas dessas oportunidades, ele criando, inclusive. Roubando a bola. Teve espaço pra carregar a bola por várias vezes, conseguiu fazer isso. Não à toa, o Luiz Henrique tem 6 passes no jogo e 3 errados. Ou seja, ele tava forçando muito esse contra-ataque. E foi premiado com uma boa jogada no gol. De início parecia que não era a melhor jogada, né? De Luiz Henrique, talvez ele cortar pra esquerda, como ele tinha feito já com o Gustavo Henrique, dando o drible pra tirar de Diego Alves, ele acabou meio que escorregando naquele lance, quase caiu depois, fez uma boa jogada, e depois no segundo tempo, o corte que ele dá pra direita, tira de Gustavo Henrique, conta com a lentidão de Gustavo Henrique pra rolar pro meio e fazer a jogada do gol. A nota de Luiz Henrique é 6,5, óbvio, ganha muito moral. Na moral dele, subiu pra nota 9,5. Ganha, recupera essa moral com a torcida. É óbvio que a nota aqui avalia todo o período que ele estava em campo. Então, né, não vamos também ignorar a outra parte. Mas entrou bem e que bom que ganhou moral. Pra fechar, Kaique praticamente não jogou, fica sem nota. André praticamente não jogou, fica com uma nota alta. André vai levar uma nota 7, porque o cara tem 100% de aproveitamento. E o André não jogou. André é o cara da moral mesmo. Porque ele não fez nada nesse jogo que falasse bem assim, tem que ser titular, André, hein? Porque ele não atuou como volante, ele praticamente não joga. Só que o cara, entrar na área e fazer o gol, é óbvio que vai receber uma nota 7, é óbvio que vai ter uma moral. Ganha muita moral, André. Valeu demais a pena. Muito bom ver o garoto fazendo isso. Avaliar a atuação dele, não tem muito mais além do que falar do que uma presença diária pra fazer o gol no Flamengo, né? É isso. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.